Graça e paz, povo de Deus, que é o Bispo Alex. Estamos mais uma vez na presença do Senhor e aproveitar este momento para trazer um breve resumo, um estudo que eu tive fazendo e queria compartilhar isso com vocês, principalmente o que diz respeito a dízimo, né, a questão de fé, um assunto bem atual, polêmico, contundente. Existem pessoas que acreditam, outras que não. Mas, em primeiro lugar, eu não gosto de entrar em pontos de divergência da fé individual de cada cristão, porque eu acredito que cada um tem sua fé e acredita naquilo que quiser. Por isso, eu não quero aqui com este vídeo causar nenhuma polêmica e vou compreender se você não gostar ou não quiser compartilhar, tá certo? Em segundo lugar, eu posso lhe afirmar com toda certeza que não estamos mais debaixo da lei escrita lá por Moisés ao povo hebreu. Estamos debaixo da graça e que através da fé nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deste modo é que eu acredito, eu creio que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, e deste modo eu compreendo que não somos obrigados a dar o dízimo, e sim voluntariamente. Assim, eu não posso aceitar a imposição da lei do dízimo, e sim da espontaneidade, né, de dar o dízimo pela graça, pela fé, como um ato de gratidão e submissão à vontade a Cristo, pois melhor dar do que receber. Antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem foi a primeira pessoa escrita lá na Bíblia, no primeiro episódio, a primeira pessoa que deu o dízimo? A Bíblia registra isso lá em Gênesis, capítulo 14, que Abraão foi o primeiro dizimista, né? Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, foi o primeiro dizimista que está escrito na Bíblia. E eu te faço a segunda pergunta: existia lei nesta época? Existia o povo judeu? Existia toda aquela formação do tabernáculo no deserto? Havia isso? Não. Quando Abraão, que na verdade era Abrão, ele deu o dízimo, ele era um caldeu, ou seja, ele nasceu em Ur e ainda era um caldeu, né? Estava ali de passagem, né? E indo para a terra de Canaã, o local que Deus tinha reservado para ele, o lugar que Deus tinha prometido que ia dar ele por herança. E antes de tudo isso, a Bíblia diz que ele ofereceu voluntariamente o dízimo. Então, para mim, eu creio que dízimo não é uma obrigação para o cristão que está na graça, mas é uma questão de fé e gratidão. E isso está escrito lá em Gênesis capítulo 14, como falei para vocês, versículos 18 a 19, que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Em outra passagem, em outro momento, né, isso também anterior à lei de Moisés, uma outra pessoa usou também dar o dízimo, ou seja, o neto, o avô, no caso, Abraão, no caso, o neto, Jacó. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20, Jacó voluntariamente disse a Deus. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem e que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei numa coluna servirá de santuário de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Preste bem atenção que Jacó, até aquele momento, não tinha feito uma aliança com Deus. Mas ele disse: a partir de agora, o Senhor será o meu Deus. E esta será a pedra que eu coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Né? Essas duas passagens, elas estão ali no livro de Gênesis, ou seja, anterior à publicação da lei, que só aconteceu com Moisés ali a partir do Êxodo, Levíticos, Números, e vai aí caminhando pela lei. Quando o Novo Testamento se refere a Abraão, que é aí que eu quero chegar para vocês, se refere como o pai da fé. Né? O homem que é chamado pai da fé, o homem que iniciou o ato de fé.
E o que nós podemos aprender com Abraão neste ato maravilhoso de voluntariedade? Porque ninguém pediu, ninguém obrigou, ninguém ensinou, mas Abraão deu o dízimo. Porque ele sabia que todas aquelas conquistas que ele tinha feito, que não seria obra de homens, mas que Deus tinha, com certeza, lhe dado a vitória. E aí, queridos, quando a gente vê em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dizendo assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16, diz lá: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 4, 16. Claro que eu não estou usando textos isolados, porque tem vários textos que falam sobre isso, mas eu digo por mim, eu não quero que você acredite no que eu acredito, porque a fé, como disse agora há pouco, ela é individual, cada um tem a sua, e devemos respeitar a fé do nosso irmão, daqueles que ainda não entenderam, através da palavra, a plenitude do que significa dar, o dar e o dar com espontaneidade. Além de dizimista pela fé, meu irmão, eu sou um praticante da oferta de coração, porque acredito que o dar é melhor do que receber. E, em primeiro lugar, eu coloco não só as minhas finanças, mas toda a minha vida à disposição do Senhor, para que Ele use da maneira que Ele achar melhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz também que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, que Abel, ele trouxe a melhor oferta, por causa do coração dele, que era um coração abençoador, diferente de Caim, que pregou o final de sua plantação para dar os frutos, né, para o Senhor. E quando a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, vejam bem, quem ensinou esse jovem a praticar e ofertar o seu através de sacrifício? Então, isso aí é algo espontâneo. Eu creio nisso. Pergunta aos amados que conhecem, né, os pastores, os ministros, os teólogos, existe algum texto claro onde Jesus, Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo falem que não devemos dar o dízimo? Ou que a lei, ela colocou o dízimo como forma de lei, quando na verdade eu provei para vocês agora que o dízimo antecede a lei. Antes da existência da lei já existia o dízimo, e era algo voluntário, era algo espontâneo. Né? Olha, e eu tenho que entender que você, meu irmão, que é uma pessoa bastante inteligente, eu não estou fazendo aqui defesa em causa própria, porque antes de ser pastor, eu sempre fui dizimista, como membro, como irmão, como você que está aí, muitas vezes até desempregado, mas eu acreditava tanto em Deus, porque eu não estava dando dízimo para a igreja, mas eu estou dando dízimo ao Senhor, e que geralmente muitas pessoas que usam até a própria palavra para refutar a prática, né, da fé das pessoas, né, dizendo que nós somos ingênuos, porque nós estamos enriquecendo os pastores, as igrejas, né? E quando o próprio Jesus, em várias maneiras, em várias formas, ele mostrou que ele não estava ali para desfazer essas coisas a respeito da fé. Quer ver um exemplo claro disso? Jesus ficou do lado do gasofilácio, esperando e vendo as pessoas trazerem suas ofertas. Deus se importa, sim, com a tua condição financeira, Deus se importa com a tua vida como um todo, né? Não vamos aqui sermos partidaristas, né, e escolher somente uma área. Deus se importa com o cristão de maneira completa. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, em todos os aspectos, né? Inclusive na área financeira, na saúde, em todas as áreas, só que essa não é a mais importante. Então, o que eu quero passar para vocês neste rápido vídeo? Que Jesus, ele fez advertências a respeito que esses textos são usados, né, por muitos irmãos. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, numa ocasião que Jesus falava para os escribas e fariseus, judeus religiosos daquela época, chamando eles de hipócritas. Por que dizimai do hortelã e do endro e o cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui não é desfazendo do dízimo. Ele está dizendo que não adianta fazer o dízimo se omitindo de misericórdia, de juízo e fé. Era o que aqueles hipócritas faziam, queriam agradar a Deus com um lado,
né, do dízimo para talvez se amostrar lá na frente da congregação, davam muitas moedas, e quando tinham que exercer misericórdia, quando tinham que ter fé, quando tinham que exercer um juízo de valor, sendo justo, eles acabavam falhando. E Jesus disse, não adianta você dar o dízimo dessa forma. Não adianta você ter uma obra bonita, financeira, se você não tem misericórdia. É o que acontece com muitas igrejas. São templos suntuosos, mas não tem misericórdia pelo povo. Inventam várias maneiras, né? Um monte de estratégia para tirar dinheiro do povo. E isso tem feito muitas pessoas acharem que o dar a oferta, dar o dízimo é algo inventado pelos homens para poder tirar dinheiro. Olha, irmãos, existem muitas outras interpretações. Muitos irmãos postam aí, porque a lei mata, a letra mata. E esquece que, na verdade, tudo é lei, tudo é letra, né? Tem lei e letra em tudo que é lugar. Isso fica claro nesse texto que nós lemos sobre a lei que mata, ou a letra mata, ou a lei que condena. Fica claro que a lei que foi promulgada ali por Moisés, foi instituída por Moisés, ela tinha um senso condenatório. Existia na própria lei, né, a questão da sentença de morte, literalmente. Não é morte espiritual não, irmãos, é morte física mesmo. Então, inclusive, vocês devem lembrar daquele episódio quando uma mulher adúltera foi levada aos pés de Jesus e os homens daquela época julgando, dizendo, olha, está aqui os fariseus falando, está aqui os escribas todos falando, de que pela lei de Moisés ela tem que ser julgada e condenada à morte. Então a gente mostra literalmente que a lei promulgada por Moisés era uma lei condenatória, por isso que esse texto tem dito assim, e a lei mata, e a letra mata, e é verdade, o Espírito é que traz vida. Você pode observar que onde tem regra, sabe, aquele engessamento de regra, as pessoas acabam morrendo espiritualmente. Mas onde tem liberdade, dada, claro, com todo respeito e sendo cordial pela presença do Senhor, com certeza a liberdade e a alegria. Também podemos observar que por diversas vezes foi falado a respeito que não devemos viver debaixo do jugo da lei. Isso significa, não é deixar de ser dizimista ou ofertante, porque a lei é completa. A lei mosaica, ela tinha muitos preceitos institucionais, festas solenes, circuncisão e demais práticas de extrema importância para os judeus naquela época, como a própria palavra de Deus fala, uma necessidade particular para aquele povo como aio. Pastor, o que é aio? Aio vem de uma palavra grega que quer dizer, literalmente, como uma pessoa que conduz uma criança. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 3, e os versículos 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, ou seja, não estamos precisando de uma lei para nos guiar, porque a fé já nos guia, a graça já nos guia. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz, um outro texto interessante, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que Jesus falou. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Olha que coisa linda, Jesus veio para cumprir a lei, ele veio para desfazer. Tem cristão que fica falando assim, mas o Antigo Testamento, meu querido, então por que tu usa? Porque muitas pessoas se apropriam das bênçãos ditas lá, sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou aquele outro texto bonito do Salmo 37, versículo 4, deleita do Senhor e concederá o desejo do teu coração. Porque nós tomamos posse do texto lá de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós tomamos posse. Mas fica claro que nem Jesus e nenhum escrito do Novo Testamento falam claramente que o dízimo pertencia apenas à lei mosaica. Mas o dízimo foi um ato praticado por pessoas anteriores à lei, que voluntariamente desejavam ofertar ao Senhor o seu dízimo por fé. Por fé. Falar que o dízimo, naquela época, era dado em alimentos da terra, né? Animais. Eu acho que é um pouco de ingenuidade usar esse argumento,
tendo em vista que na época que Moisés, né, promulgou a lei, tinha aquela lei, as pessoas viviam mais no campo, não tinha moeda circulante, era um povo que vivia no deserto. O povo vivia mais de quê? De comida, né? Vivia mais de plantação, de criação de animais. Então, o dízimo tinha que ser dado daquele trabalho deles. É evidente que ia ser de alimentos, e é evidente que ia ser de animais. Mas você pode ver que no tempo de Jesus já tinha oferendas feitas em moedas, porque já tinha moeda naquela época, já tinha dinheiro circulante. Abraão, quando deu dízimo, querido, inclusive, ele deu ouro e prata e muitas riquezas conquistadas através daqueles despojos de guerra. Né? Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, eu acredito que da mesma forma de que Jesus ficava do lado do gasofilácio, vendo os judeus trazer oferta, Deus se importa sim com a sua oferta. Deus se importa sim com o seu ato de dar. Mas o principal não é o dar oferta, não é o dar o dízimo, nem dar a primícia. O mais importante é a voluntariedade, é a fé. Deus não quer que nem igreja, sabe, viva ameaçando você. Porque eu concordo, irmãos. Concordo absolutamente com o que muita gente posta aí, pastores, pregadores, que existem muitas igrejas, pastores, que ao invés de permitir as pessoas espontaneamente exercerem a sua fé, acabam vivendo, sabe, da gordura dessas ovelhas em sua vida completamente fora do padrão bíblico, com patrimônios exorbitantes, luxuosas mansões, um padrão financeiro em que muito difere do objetivo principal do evangelho, que é levar o homem para o céu, que é a graça infinita de Deus, que é o bem mais precioso que temos. E assim eles utilizam os textos lá de Malaquias 3,10 e tantos outros mais, para chantagear, ameaçar, obrigar e mentir a respeito de dízimos e oferta. Talvez para construir seus templos palácios, para viver uma vida luxuosa, né? Entretanto, isso não pode ser usado de argumento por aqueles que acham que podem encontrar textos bíblicos para desfazer da fé das pessoas, da voluntariedade da fé, para desfazer do dízimo, já que o dízimo, já mostrei para vocês que foi um ato que antecedeu a lei. Antecedeu a lei, não tem discussão. Está na Bíblia, meu irmão. Vamos pegar o original para ver. A palavra dízimo quer dizer, meu querido, se nós formos olhar no original de tanta coisa, nós vamos começar a entrar nas entrelinhas, nas interpretações das raízes de uma mesma palavra, mas a Bíblia é bem clara. Então, você que está aí vendo isso aí, eu quero compartilhar um texto que é muito usado, quando está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 9, na versão nova, diz assim: vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda, não era só os sacerdotes, estão me roubando. Tragam o dízimo para o depósito do templo, para que haja mantimento, ou seja, manutenção na minha casa, porque naquela vez os alimentos precisavam ser mantidos no templo, o pão precisava ser reposto, o azeite ser reposto. Ponha-me a prova, Deus falando, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, que não terão onde guardá-la. Vou dar uma pausazinha. A gente não é, pastor, Deus vai usar a comporta do céu para derramar uma casa lá de cima? Não, irmãos, é bênção de Deus. É uma figura de linguagem que Deus está dizendo que vai abrir, escancarar a bênção sobre a tua vida. Se você aprender a ofertar, a dar, a se doar pela obra dele. Amém? Continuando aqui, olha o que a Bíblia diz. E olha, além de abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vós, impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Ou seja, Deus está falando para agricultores. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, isso aqui foi para os judeus. Eu sei que foi para os judeus. Não quero usar esse texto para te convencer que você tem que dar o dízimo. Eu estou falando apenas que Deus prometeu a um povo, que ele tinha aliança, que se aquele povo abençoasse a casa dele, ele iria prover todas as coisas. Amém? Está claro no texto? Glória a Deus. Então vamos colocar isso agora na linguagem da graça. Se você também mantém a obra dele, como as mulheres que mantinham, e tantas pessoas mantinham a obra missionária de Cristo, da evangelização de Cristo, de você ofertar em um lugar sério, de um pastor sério, de um homem de Deus, que tem muitos homens de Deus aí, não vamos generalizar,
Muitos homens que sabem utilizar de maneira correta o que o povo entrega em sua mão. E aí esse povo está sendo investido em igrejas que vai acolher essas pessoas, em centro de recuperações que vão ajudar pessoas a sair das drogas, que vão ajudar famílias que estão desestruturadas no casamento, com seminários, palestras para famílias, com palestras para os jovens, com agregar pessoas que antes estavam desagregadas, talvez em algum vício, em alguma perturbação, pessoas que chegam depressivas, encontram na congregação ajuda. Meu querido, isso não tem preço. Então eu aprendi que dar o dízimo, dar oferta para manter a casa do Senhor, Deus ele fez com uns olhos tão maravilhosos que ele vai fazer você colher o melhor desta terra. Ele vai fazer você colher o melhor desta terra. Porque é isso que eu creio. Porque eu imagino só que você é uma pessoa muito inteligente. Tem um texto na Bíblia que mostra muito bem o que eu quero dizer para vocês. Diz lá que Deus é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu pergunto a você, Deus mudou? Deus não mudou. Eu creio que o caráter dele é imutável. Do mesmo Deus que era do Antigo Testamento, que exige santidade, respeito e honra, é o mesmo Deus que exige também na graça. Mesmo na lei ou na graça, ele é o mesmo Deus. Ele deseja ser obedecido, ser honrado. Ele quer ver os filhos abençoarem aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais deseja. Demonstrando através disso, ele vai nos abençoar, proteger, multiplicar daquilo que semeamos, daquilo que trabalhamos para manter a sua obra de evangelização. Irmãos, vejam bem, vocês vão estar ouvindo essa transmissão agora, porque muitas pessoas estão aí abençoadas pela obra de Deus e vivem integralmente da obra. Não estou falando de pessoas que mamam às custas das ofertas e dos dízimos alheios, mas de pessoas que servem integralmente como missionário na África, como um pastor que está no sertão ou na capital, lidando com ovelhas, trabalhando, visitando integralmente na obra, fazendo com amor e disposição, meu querido. Isso não tem preço. Outra questão importante que eu quero trazer para vocês, que quando a gente ama, e eu amo muitas pessoas, amo minha família, e aquilo que eu amo não preciso de regras nem leis, porque eu faço além do que aqui se pede. Eu faço além do que é a minha responsabilidade, porque o amar faz a gente fazer além. Eu digo mais para vocês, quando Deus manda e quando Deus me pede alguma coisa, eu não dou dízimo, não, eu dou quanto ele achar que eu tenho que dar. Eu faço além da minha capacidade, porque eu amo esse Deus, eu amo as pessoas das quais estão sendo abençoadas por esse dízimo e por essa oferta que eu vou estar dando. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um dizimista desde a minha adolescência. E outra questão que eu quero mostrar para você, que o Novo Testamento ele revela a execução do projeto de Deus, mas o Antigo Testamento revela também o caráter de Deus, o imenso desejo de orientar seu povo. Então, vamos rasgar as partes da Bíblia, vamos tirar do Antigo Testamento o caráter de Deus? De forma alguma. Ele revela tanto como no Novo Testamento. Se você acha o Novo Testamento suficiente, então não leia mais o Antigo. Porque os dois se completam. É o novo e o velho que se completa, é a sombra e com o consolidado. E tudo isso aí é importante para a fé. Eu concluo afirmando que o dízimo é um ato de fé. Fé e gratidão. E que aqueles que praticam o experimento de tudo aquilo que Deus faz quando semeia, com alegria e com amor, assim a obra da evangelização cresce, meu irmão, sustentada, homens vivendo dedicados na obra missionária. E nessa questão, meu irmão, eu não quero entrar em discussão, porque de fé é algo individual, espontâneo e intransferível. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14 e o versículo de número 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Sei que esse texto está relacionado a comida e bebida, mas de maneira ampla você pode entender que a fé é algo individual, que cada um que tenha para si mesmo. E que se você não se condena no que você vai fazer, então isso está aprovado diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Só existe um Deus, só existe um Cristo, só existe uma fé. Só existe uma palavra, só existe salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, guarda bem esta palavra. O dízimo não é um ato da lei, é um ato que antecede a lei. É um ato praticado por homens e mulheres que prometeram, que conquistaram, que foram prósperos, que foram abençoados e principalmente foram obedientes e honraram o Senhor. Se você deseja seguir o exemplo do pai Abraão como o pai da fé, então haja e seja dizimista.
Se você não se sente bem de estar dando onde você está, procure um lugar onde você se sinta bem. Mas tenha certeza que o dízimo é para ser trazido à casa do tesouro. Um grande abraço para você, que Deus abençoe. Se você gostou, se foi bastante informativo, compartilha. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, eu estou aqui disponível para aprender também. Que Deus te abençoe, que Deus faça você refletir nesta breve mensagem em nome do Senhor Jesus.